E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. E hoje eu queria falar aqui sobre por que, né? Muitas pessoas acham que nossos temas são repetitivos. Muitas pessoas acham que eu falo sempre das mesmas coisas, né? E aí eu pergunto, né? Será que ainda não entenderam que nós somos um canal niilista? Niilismo, ele trata do vazio da existência, do nada, que é a constatação intelectual mais próxima de uma visão científica. É a filosofia que se encaixa com a realidade. Niilismo, ateísmo, são fatos, né? Ou seja, niilismo, que tudo é vazio, né? Que o átomo é vazio, que esse universo no qual nós vivemos é só informação, que nada tem substancialidade, que não existe determinismo, que tudo é incerteza, né? Que nada tem realidade. Que no fundo, nada tem um sentido, né? Não se acha, por mais que se procure um propósito. Se inventa, né? As religiões inventam, as filosofias também inventam, né? Propósitos para a vida. Sempre cai na ideia de algum Deus, ou de algum sentido maior, né? Ou de alma, ou de vida após a morte. É sempre isso aí, né? Fugindo da realidade, né? A única filosofia que fala a verdade, mesmo, que joga a verdade na sua cara, na cara de toda a humanidade, é o niilismo. Como eu falei, é próximo da visão científica. É a filosofia mais próxima da ciência, é o niilismo, que só reconhece como sentido na vida o orgânico, só isso. Não tem nada de místico, de esotérico, né? Nada de mundo astral, de mundo espiritual, de importância nas unidades, né, orgânicas. Isso aí não existe, é fato. O que nasceu vai morrer e simplesmente precisa se reproduzir, porque o mundo físico, para existir, ele tem que ter sexo, né? No caso dos seres vivos, né? Então, né, não haveria necessidade de você se reproduzir se você fosse eterno, tivesse uma alma eterna. Isso é estupidez. Tudo isso, essas bobagens são, como eu falei, da parte da religião e da parte da maioria das filosofias, né? O ateísmo não é religião, o ateísmo é uma constatação intelectual, né? Como eu costumo dizer, quando você coloca fé em alguma coisa, porque as pessoas dizem que o ateu tem fé na não existência das divindades. Porra, já está mais do que provado, demonstrado, como eu falei, do aspecto científico. Religião é mitologia. Deuses são mitologia, né? Curioso que, né, quando você vai para algumas religiões antigas, que eram politeístas, como por exemplo a grega, aí, quando você estuda na escola, isso aí não é religião, é mitologia, né? Por mais que os gregos acreditassem que os deuses existiam. Só que quando você vai estudar cientificamente, né, historicamente, você vê que isso são mitologias. As pessoas é que inventavam esses deuses. Aí quando chega no cristianismo não é mitologia. Quando chega no budismo não é mitologia. Claro, é a mesma coisa. Mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia, né, oriental, dos orientais lá, mitologia do ocidente aqui, né, mas o cristianismo, tudo mitologia. Então o que a gente fala aqui vai acabar chegando numa redundância, porque são coisas simples. A verdade é sempre uma coisa simples. Como eu falei, ateu, né? Prefixo a, negação, theos, Deus, ou divindade, né? Então, isso é uma negação, não é uma afirmação, né? Fé é quando você afirma uma coisa sem você ter comprovação nenhuma, nem evidência nenhuma. Aí a fé faz parte do teísmo, né? Das religiões, que afirmam algo sem comprovação, sem
nenhuma evidência. Você procura, você olha a natureza, não tem evidência nenhuma de Deus. A natureza é lógica? Sim. A natureza faz sentido? Sim. A natureza tem uma matemática? Sim. A natureza tem engenhosidade, tem capricho, tudo isso tem na natureza, né? Só não tem Deus. Para explicar isso, né? Até agora. Então, são invenções, né? É o chamado Deus das lacunas. Você tem ali você não tem uma resposta para isso, você inventa. Então não existe evidência nenhuma de que existe algum propósito dentro da natureza, a não ser o orgânico. Ou seja, vida para tudo quanto é lado, nesse planetinha miserável aqui, né? Que não presta de nada, que esse planeta aqui é inútil. Até que se prova o contrário, a vida é uma coisa inútil, é perda de tempo, mas é a forma de ser das coisas. Não é? Mas em si, né? Várias civilizações já existiram, deixaram de existir, né? Vários animais já existiram, deixaram de existir. Então a extinção faz parte, né, do processo natural da evolução da natureza, das sociedades humanas, por nada e para nada, né? É um planetinha girando em torno de um solzinho na periferia da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Tem 100 bilhões de estrelas, né? E no universo são 100 bilhões de galáxias. Com mais de 100 bilhões de estrelas em cada galáxia. Coisa absurda, né? Coisa absurda aí. São números que a gente não consegue nem, sabe? A gente verbaliza, mas não dá nem para imaginar, né? Bilhões de galáxias. Até agora não se tem nenhum sinal de vida, né? Então, parece que isso é à toa. Mesmo que tenha vida por aí espalhada, né? Para quê? Por quê e para quê, né? Não se tem essa resposta. Então a gente aqui às vezes até acaba sendo meio redundante, né? Mas eu acredito que todo vídeo a gente consegue tirar alguma coisa nova, né? Falar alguma coisa diferente, olhar por um outro ângulo. Eu costumo dizer, o analfabeto funcional, aquele cara de mente fechada, aí ele começa a assistir nossos vídeos, como ele não tem capacidade de imaginação, ele não tem capacidade de interpretar também muitas das vezes o que está sendo dito, ele não tem, ele entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Ele começa a assistir nossos vídeos, alguns tipos de pessoas que chegam aqui, né? E falam, pô, esse cara só repete, né? Mas nós vivemos num mundo de repetição. Quando você fala a verdade, você vai repetir as coisas, né? É igual na escola, né? O professor sempre repete. Ano a ano você vai estudando as mesmas coisas, vai, digamos assim, né, anexando novos conhecimentos, mas o professor em sala de aula ele é muito repetitivo, né? Porque ele tem que dar aquela matéria específica, né? Então ele vai ser sempre repetitivo porque é uma coisa que varia muito pouco, né? Por exemplo, matemática, né? É sempre a mesma coisa. Então, o que é verdadeiro vai sempre se repetir. Por exemplo, um testemunho verdadeiro, né? Ou quando você vai, por exemplo, na parte jurídica, um depoimento verdadeiro, ele não muda, né? O cara vai dar sempre o mesmo depoimento, se ele está falando a verdade, né? Diferente de quem vai mudando, né? Uma hora é ateu, daqui a pouco já vira cristão, né? Vai de acordo com as estratégias aí, né? Da mídia, né? Uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. Nós aqui sempre falamos a verdade. Nós partimos desse ponto. Teria sentido eu fazer um canal, né, para ficar usando de estratégiazinha, uma hora sou uma coisa, uma hora sou outra, ficar mudando meu discurso. Né? Porque daqui a pouco você não sabe o que o cara vai ser, né? Né? Uma hora o cara fala uma coisa, outra hora fala outra. Nós aqui tratamos da verdade. Então, esse vídeo aqui vai ser falado coisas que eu falo em vários vídeos. Nós aqui tratamos de antinatalismo, né? De vez em quando, quase sempre a gente fala nisso, que achamos uma coisa muito importante, né? Essa questão do indivíduo, não é para a sociedade que se foda. Meu canal não é para a sociedade, meu canal é para quem busca ter um conhecimento, quem está desconfortável com essa existência, né? Como lá no filme Matrix, já esqueceram, né? Muita gente ostenta isso aqui, ó. Eu sou um dos poucos que tem autoridade para ostentar isso aqui, ó. E o que eu falo aqui se encaixa com a ideia de Matrix, de universo holográfico, né?
que esse mundo aqui é uma fantasia, uma ilusão, mas tá cheio de gente por aí, né? Crente, ostentando isso aqui, né? Eu se vi um crente falar de Matrix. O cara que segue Deus, divindade, fala de Matrix, não tem essa autoridade. Quem está enfiado dentro da Matrix, a religião faz parte, pô, da Matrix. Né? Culto ao corpo. Como é que um cara que fala que está... Né? Fala que saiu da Matrix, está fora da Matrix, quer ostentar isso aqui? Sabe nada com nada, né? Fazendo culto a corpo. Querendo ser o melhor, né? Iludido com essa porra desse mundo aqui, né? Então, eu queria falar aqui hoje nesse vídeo sobre isso. A repetição, quando você trata de assuntos que são verdadeiros, vai ser recorrente, não tem jeito, né? Os assuntos vão, às vezes, redundar na mesma coisa. Mas a gente sempre tenta olhar por ângulos diferentes, né? Para trazer ideias novas. Ou melhor, talvez não ideias novas, mas ideias vistas sobre outro ângulo, né? Sobre outra perspectiva. Então, quando você vê aqui assuntos que parecem repetitivos, porque você já viu, né, já digamos assim, maratonou nossos vídeos, e às vezes parece, né, que eu estou falando sempre das mesmas coisas. Mas tem muita coisa para ser falada, mas no fundo, né, a verdade é essa. Fica até difícil criar tema. Porque a verdade é uma só, né? Isso aqui é uma Matrix, isso aqui é surreal, isso aqui não faz sentido. Entende? Nós estamos aqui, né? Se você se remeter ao filme Matrix, que é a base, sempre foi a base do nosso canal, sempre foi a base da Red Pill. Red Pill não é só negócio de relacionamento, né? Não, a gente aqui também é contra relacionamento, né? Como eu falei, aqui a gente é antinatalista, anti-relacionamento, porque nós sabemos o que é o ser humano, nós sabemos que nós estamos aqui nesse holograma. Se você deixar se envolver, você vira um escravo, você já nasce escravo, né? Agora, você pode atenuar, você pode buscar. A Matrix é cheia de regras. Você pode tentar usar essas regras a seu favor, viver um pouco melhor, né? Viver com mais saúde, com mais liberdade, com menos estresse, o pior que a vida seja. Então, isso que eu falo sempre, né? Como eu falei, é como numa escola. A gente repete o que é a verdade. E se é verdade, vai ser repetido, vai ser falado sempre. Não é um depoimento, um discurso falso que muda. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então, nós estamos num mundo vamos dizer, de 4 elementos, né? Terra, água, ar e fogo. Nada escapa disso, tudo que é material é composto por esses 4 elementos, né? E existe a consciência, né, que é o chamado 5º elemento, que já é o elemento mais místico, né? Porque você não vê consciência em nenhuma parte da natureza animal, né? Nós somos os únicos seres capazes de desenvolver consciência. Ser racional, simplesmente, né, não é, para mim, não é ter consciência. Está cheio de seres humanos agindo de forma totalmente selvagem, emotiva, reativa, instintiva, né? Então parece mais macaco do que gente, né? Se você olhar o ser humano, ele é mais próximo de um macaco do que de um homem. Comportamento, né? Violência, família contra família, grupo contra grupo, né? Sempre essa merda, né? Time de futebol, torcida organizada, político do coração, time do coração, pastor, padre, religião do coração. Entende? Idolatria, por qualquer lado, né? Isso é o mundo animal, essa Matrix. Não tem consistência. Então, como eu falei, fica até difícil você arrumar tema. O que vai ser? Você vai dar, às vezes, sua opinião. Eu posso aqui dar minha opinião sobre alguns temas, né? Mas, mesmo assim, não faz sentido. Está acontecendo essa situação aí agora em Nova Jersey, né? Nos Estados Unidos, que vários, né, objetos voadores não identificados, né, ou fenômenos aéreos não identificados, estão ocorrendo lá em Nova Jersey, né? Para quem não sabe. Isso também está sendo muito pouco divulgado na mídia aberta, né? Está mais nas redes sociais, no YouTube, né? Alguns canais na internet pincelam rapidamente esse assunto, mas isso não está sendo muito falado, né? As pessoas não... Muitos não estão sabendo, né? Que lá em Nova Jersey, né? Que é perto de Nova York,
Está tendo vários fenômenos lá, cerca de 40 luzes, desde novembro aparecendo no céu lá, fazendo movimentos que parecem coordenados. Alguns estão dizendo que são drones, né, do tamanho de carros, outros já estão dizendo que são aeronaves tripuladas. Né? É claro, deve ter muito drone também, né? Pode ser drone, mas um drone do tamanho de um carro que parece ser tripulado e que simplesmente bloqueia qualquer tipo de varredura, né? Ninguém sabe de onde vem esses drones. O governo dos Estados Unidos não está esquentando a cabeça com isso, não é um fenômeno que deveria estar preocupando, né? Inclusive, né, os vários prefeitos pediram ajuda, inclusive ao governo federal, porque isso está acontecendo não é só em Nova Jersey, mas em Nova York, né, em vários estados e também em cima de instalações militares, né, que não seria permitido drones civis, né, drones simplesmente sobrevoar essas áreas sem autorização. E não se sabe, né? O Donald Trump, inclusive, ele comentou sobre o assunto, ele falou uma coisa corretíssima. Tinha que derrubar isso aí, né? Derrubar um drone desse para ver o que é. Porque ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Geralmente drone não tem muita autonomia de voo. Esses drones ficam horas nos céus voando e ninguém sabe a origem. Então, mas tudo isso, né? Ainda que seja realmente comprovado, que seja alguma coisa, não vou dizer sobrenatural, né? Mas que não seja humano, seja, por exemplo, extraterrestre, né? Muitos disseram que viram esses drones indo em direção ao mar. Aí já se especulou também que fossem drones iranianos, né? Os iranianos têm essa capacidade de, né? Parece que houve uma teoria de que os iranianos se juntaram com os chineses e lançaram esses drones, mas em território americano, sem aviso. Os drones não conseguem ser rastreados, não aparecem no radar e bloqueiam qualquer tipo de GPS, não usam a radiofrequência que um drone normal usa. Então, cara, o que é isso, né, que está acontecendo? Ainda que seja um fenômeno extraterrestre, sei lá, uma tecnologia avançada, não sei, de que isso muda a minha vida? Né? Talvez mude a vida do mundo, de uma forma geral, se esses seres se apresentarem, se esses seres realmente existirem, se realmente existirem civilizações não humanas atuando aqui neste planeta, talvez até já com conhecimento do governo, talvez até já interagindo com os governos. Né? Tudo isso é especulação, né? Mas não se pode negar o fenômeno, são autoridades que estão vindo a público falar sobre esse assunto, inclusive altas autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos, em reuniões já falaram, né, que os Estados Unidos possuem material de tecnologia extraterrestre, né, e que tem também material não humano, né, orgânico não humano, né, um DNA que não corresponde a nada no planeta. Então, mesmo esses assuntos, né, são assuntos polêmicos, que a gente sabe que hoje o governo está liberando cada vez mais informação. Eu acho que vai ter uma hora aí que vai talvez ter uma grande revelação, né? Como eu falei, isso pode mudar toda a economia do mundo, pode mudar se esses seres aparecerem realmente. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas, o que eu digo, também se existirem esses seres extraterrestres, são seres como nós, né? Não seriam Deus, não seria nada, né? Só teriam alta tecnologia e talvez se esses deuses, esses deuses não, né? Esses extraterrestres, sei lá, essa raça diferente, com alta tecnologia, se eles já nos visitam desde o passado, muito provavelmente no passado seriam confundidos com deuses, né? Eu acredito até que hoje mesmo seriam confundidos com deuses, porque as pessoas são tão ignorantes. Se um ET sair dizendo que é Jesus, que é a volta de Jesus, pronto, a gente sabe como é que a religião vai interpretar, né? Então, eu queria falar isso aqui. Às vezes a gente não tem realmente muito o que falar, porque a verdade ela é simples, a verdade ela é muito acessível, se você quiser, né? Acessá-la. É fácil de compreender que o mundo não tem muito mistério, né? A vida só faz sentido do ponto de vista orgânico, nascer, reproduzir, morrer, trabalhar pra caramba, né?
e se você aceita os programas da Matrix, os programas do sistema, você vai viver pelo sistema, você vai ter que trabalhar cada vez mais, para ter cada vez mais dinheiro, para poder sustentar cada vez mais e mais situações dentro desse sistema. Você está preso, né? Preso pelos seus desejos, preso pelas suas vaidades, né? Preso pelas suas obrigações, pela sua família, pelos seus amigos, pela sua cultura, pelos seus grupos, tudo isso, né? E o nosso trabalho aqui é falar sobre isso, sobre essas verdades que são muito claras para nós, mas que não são claras para a maioria. E ateísmo, né? Não é afirmação, ateísmo é negação de algo que não se sustenta, né? por argumentos, nem por evidências, nem por provas, nada, né? Científico. Então, a religião trata de fé, né? O ateísmo trata de negação do absurdo, né? Intelectual. Então, o ateísmo, na realidade, é simplesmente uma constatação intelectual. Não precisava nem existir essa palavra, né? Essa palavra ateísmo só existe para se antepor, né, à estupidez que é o teísmo, né? A crença em Deus. Então, a desconstrução, né? É como várias mentiras que existem. Quando você descobre que são mentiras, você desconstrói, né? Porque elas não se sustentam por argumentos, não se sustentam por evidência, por prova. Então isso é que é negar algo, né? Então o ateu, ele simplesmente nega o absurdo, né? Se você crê em algum Deus, apresente as provas, né? Aí não adianta querer apresentar livros sagrados para o povo primitivo, isso aí é ridículo, né? Provas científicas, evidências palpáveis, substanciais, né? Defina com precisão, apresente as suas provas. Isso nenhum religioso faz. E nós, como ateus, né, negamos o absurdo que não tem evidência. Então a ciência está do nosso lado. Do ponto de vista do niilismo, a mesma coisa. Vida orgânica não tem sentido nenhum, porque se não existe nenhum Deus, nenhuma ordem pessoal no universo, né? Não existem deuses. Então, nós vivemos num mundo que a única filosofia válida realmente é o niilismo, né? Que é colocar a realidade na tua cara. E muitos pensam que isso vai levar o cara à depressão, o cara vai levar o cara ao auto-churrascamento, ao suicídio. Cara, isso é de cada um, né? Tem um monte de crente se matando aí, um monte de crente deprimido. A maioria das pessoas que se matam não se matam porque são ateias, né? Pelo contrário, se matam porque acreditam em alguma coisa e a vida não é como elas querem e elas quebram a cara por causa da ilusão, muitos não suportam. E a gente aqui trabalha exatamente, né, com maturidade para você encarar a realidade como ela é, né? Encarar a vida como ela é, melhorar a sua vida, né? E que você vai morrer, você sabe que você vai morrer, né, em algum momento, então você vai se auto-churrascar para quê, né? Não tem lógica isso, né? Por que eu vou me matar se a própria vida vai fazer isso comigo, né? Então, enquanto eu estou por aqui, enquanto for suportável, a gente vai tocando a vida. Também não tenho nada contra quem quiser se churrascar, que se churrasca, isso é de cada um. Não faz sentido mesmo, né? Tu vai morrer, tu nasceu para morrer mesmo, né? Talvez o mais lógico até fosse te churrascar logo, né? Mas, costumo dizer, se você tem alguma coisa ainda prazerosa para fazer, se sua vida dá para levar, vai levando essa merda, né? Se te interessar. Então a gente tá aqui para falar sobre isso, né? Falar sobre essas questões que vão sempre ser redundantes, porque a gente fala sobre a verdade. Se eu começar a mudar discurso aqui, é sinal que eu estou começando a inventar história, né? Começando a mentir, a mudar de lado. Evoluir, a gente sempre evolui, né? Claro, a gente não sabe tudo, mas as grandes verdades são muito simples, né? Então, eu vou ficar por aqui, né? Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!